Povo! Bem-vindos à aula de História do 7º ano. Eu sou o professor Marlon. Junto comigo, com você nessa aula linda e maravilhosa, está aqui a Jéssica, dê um oi para ela. E juntos, vamos viajar pela melhor aula, pelo conhecimento todo que você adora de história. Então, prepare seu caderno, lápis, caneta, anote tudo que você considerar importante dessa aula. Aqueles conceitos, os conteúdos que você vai continuar estudando, anote tudo. Vai facilitar a sua vida, pode crer. Combinado? Anote tudo isso e nós vamos para a nossa aula. Professor, o que nós vamos estudar? Ora, bebê, nessa aula nós vamos falar sobre reinos africanos, sobre povos africanos ainda, e vamos falar sobre os iorubás. Então nós vamos compreender um pouco deste povo africano, os iorubás. E ainda um pouco da influência deles cultural sobre o Brasil. Então nós vamos falar sobre quem é este povo, onde se localizava este povo na África, como este povo se formou e um pouco da influência sobre o Brasil. Então, para a gente começar se aquecendo bem, para ir bem tranquilinho para essa aula, aquelas perguntas que eu tenho certeza que você sabe responder, vamos treinar seu conhecimento. Você que talvez não acerte, é bom ir para relembrar tudo isso. Você lembra alguns dos grandes reinos históricos da África? Lembra os nomes de alguns? Boa, isso aí, já vai falando. Ainda, você sabe por que o português do Brasil é diferente do português falado em Portugal? Já parou para se perguntar isso? Então vamos lá. Primeira, facinha para você, reinos históricos da África, claro. Egito Antigo, você pode citar o Império do Mali, você pode citar o Reino do Congo, você tem vários aí povos históricos importantes da África. Legal? Acertou? Muito bem. E a segunda pergunta? O português do Brasil é diferente do português falado em Portugal. Por quê? Existem muitas explicações para essas diferenças. Uma delas, parte da explicação, é a influência exatamente dos dialetos, das expressões africanas trazidas para o Brasil pelos escravizados. Então, a influência dos dialetos do idioma africano no nosso português ajudou a criar aí expressões únicas do Brasil e esse nosso idioma ser diferente aí do português de Portugal. Influência africana. Legal? Então, iorubás, como eles são, onde vieram, como viveram na África e a sua influência sobre o Brasil nessa nossa linda aula maravilhosa de história. E para começar, uma imagem aqui do bloco Olodum, saindo para o Carnaval de 2010, lá em Salvador, na Bahia. A matriz africana, ela pode ser vista em várias regiões do Brasil, mas Salvador, na Bahia, é o principal polo de irradiação dessa cultura de matriz africana no Brasil. É a partir dali o principal polo, mas essa cultura é vista com certeza em todo o Brasil. Mas você considera que a cultura de matriz africana no Brasil, ela recebe o devido respeito? Ela recebe a devida atenção, essa cultura de matriz africana? Nós no Brasil estamos dando esse respeito devido, valorizando da maneira que deve ser valorizada essa cultura de matriz africana, que, de novo, é muito forte, muito presente na nossa vida. Não só no idioma como nós falamos no início, não só nesse nosso português, mas em jogos, dança, música, culinária, vestuário, no jeito de pensar. Então, há uma influência muito grande dessa cultura de matriz africana. E aí, um questionamento para você, seus colegas, amigos, família: essa cultura de matriz africana recebe o devido respeito? E ainda, contextualizando esse nosso assunto da aula, na África Ocidental viveram muitos povos importantes na formação histórica e cultural do Brasil. Entre esses povos, os iorubás merecem destaque. Mas você sabe dizer, e aí é um desafio, você sabe dizer as influências dos povos iorubás no Brasil? Consegue? Tem dimensão de tudo isso? Não?
Olha então um bom tema para você ver no atual Brasil, nesse nosso dia a dia. Quais as influências da cultura iorubá na nossa vida, na sua vida, da sua família, sua região, sua cidade? Mais um bom tema para você compreender melhor e vai entender com certeza melhor essa nossa aula sobre os iorubás. Onde ficava a localização da civilização iorubá? Onde ela ficava? Então aqui você tem parte do mapa da África, bem do seu ladinho direito da imagem, tá ali o mapa mundi mostrando o recorte que estamos usando. Então estamos falando da parte mais ao norte da África. Aqui de marrom, onde mais ou menos fica o deserto do Saara, essa referência geográfica na África. Então, o deserto do Saara. Ao sul do deserto do Saara, você tem aqui mais em laranja destacado, a região, então, dos iorubás. Na divisa até com outro povo importante da África, os Haussás. Então, você tem aqui os iorubás, nessa parte mais a oeste da África, na chamada África Ocidental, sul do deserto do Saara. Então, se localizou aí? Nós estamos falando aí de cidades importantes entre o século XIV até o século XVI, cidades muito importantes. Ok? Já que você se localizou no mapa, vamos continuar. Olha lá, Europa, Ásia, Oceano Atlântico, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, você se localizou no mapa. Estamos falando ao sul do deserto do Saara. Estamos falando dessa região, os iorubás. Onde atualmente, eu destaquei aqui de novo no mapa, em amarelo, onde ficava essa região dos iorubás, onde hoje são os países Nigéria e Benin. Então você tem a localização atual aí. Aliás, na Nigéria, os iorubás são uma das etnias aí mais importantes e mais numerosas da Nigéria. Então com presença aí também no Benin. Então, nessa atual região é que estamos falando os iorubás. Diferentemente de outros reinos africanos, que eram formados por um povo predominante, os iorubás eram várias populações do mesmo tronco linguístico. Ou seja, tinham origem no mesmo tronco linguístico, no mesmo idioma, mas eram vários povos diferentes. Então, uma civilização, estamos falando de vários povos que formavam. Os principais povos aí eram os Efãs, Ijexás e os Eguibás, entre vários outros povos que ocupam a atual região, como a gente falou, Benin e Nigéria. Então, vários povos que formavam a civilização iorubá. Atividade para você: os iorubás ocupavam qual região do continente africano?
qual a região do continente africano dominado pelos povos iorubás? Eu trouxe até um mapa para você para facilitar o entendimento, caso ficou dúvida. Olha lá no mapinha de novo, deserto do Saara, ao sul do deserto do Saara, oeste da África, você tem aqui destacado em laranja a localização dos povos Iorubá, portanto, letra B, oeste da África, sul do deserto do Saara. Falando sobre os Iorubás, vamos lá. Além do idioma que nós falamos, mesmo o tronco linguístico desses povos, os Iorubás tinham traços culturais e religiosos em comum. Então, idioma, cultura e religião em comum desses povos. Eles estavam organizados ainda em cidades independentes entre si. Então, cada cidade não dependia da outra e não respondiam ao mesmo governo central. Não tinha autoridade de um governo central. Então você tem aí cidades independentes entre si. Mas todas essas cidades, todos esses povos, acreditavam que eles tinham uma mesma origem divina. Então, o traço religioso, cultural é o mesmo. Seria o mesmo Deus criador, a mesma origem divina para esses povos e essas cidades. Então, a união dos povos iorubás. Língua, o idioma, cultura e religião. Anotou isso? Então, o que une esses povos iorubás, de novo, religião, língua e cultura, ok? As principais cidades aí, Queto, Oió e Ifé, estão aqui no mapa do seu lado direito, elas aparecem, você vai pegar aqui, ó, Queto, Ifé, Oió, as principais, você tem várias outras, e os povos aí que habitavam essas regiões. Então, cidades independentes entre si, com governos próprios, regras próprias, economias próprias. Então, era um povo iorubá, mas cada um com a sua cidade independente entre si. Prosseguindo, Oió é a capital política. Então, a capital política, ela contava com bairros especializados em curtume, serralheria, fundição. Então, Oió. Já essa chamada capital religiosa, essa capital religiosa de onde saem, então, as determinações religiosas, o centro religioso, era Ifé, ou Ilé-Ifé, tá? Então, Ifé, então, essa cidade que é a capital religiosa, era a cidade sagrada dos iorubás. Ela é apontada na tradição religiosa iorubá como o umbigo do universo, ou seja, o local de onde tudo começou. Ifé, o universo começou a partir daquela cidade. Ela teve seu período de maior esplendor entre os séculos 12 e 15, o auge então dessa cidade, que na tradição religiosa iorubá é esse umbigo do universo, a partir dali que os deuses criaram então, que Deus criou todo o universo. Essa é a referência religiosa dos iorubás. Ainda em Ifé, você tem aí o Oni de Ifé. Oni, então, é o governante. E ele, você vai ver agora, não é só o governante de Ifé. O poder político e religioso era dele, exercido pela mesma pessoa, chamado de Oni. Ele administrava a cidade, distribuía a justiça e era o responsável pelos cultos religiosos visando boas colheitas. Aqui do seu lado esquerdo, você tem uma peça em bronze lá do século XII, exatamente do Oni de Ifé. Então, como seria aí o rosto de um Oni e o que ele usa, os adereços na cabeça. Então, de novo, não é só o governante, mas é o responsável religioso da cidade de Ifé, que era a capital religiosa dos iorubás. O poder dele era tão grande que mesmo as cidades sendo independentes entre si, mas Ifé sendo essa referência religiosa, quando alguém chegava ao poder em outras cidades, como Queto, Oió, deveria ter a sua autoridade confirmada pelo Oni de Ifé. De novo, para entender melhor. Queto, Oió, qualquer outra cidade, quando alguém chegava ao poder nessas cidades, deveria então receber uma confirmação desse governante de Ifé. Esse responsável então religioso por Ifé deveria confirmar a autoridade desse líder de uma outra cidade. Olha a importância então da cidade de Ifé, a capital religiosa dos iorubás. Depois de tudo isso, mais um exercício.
Qual cidade iorubá era o centro religioso? Fácil, vai lá. Centro religioso ficou de graça para você, claro, Ifé. Lembrando, Oió era uma cidade de importância política maior, Lagos é a atual capital da Nigéria. Então, centro religioso, Ifé. E a economia dos iorubás? Como eles viviam economicamente? A força econômica das cidades iorubás vinha do comércio. Destaquei isso para você, anota aí. Iorubás, força no comércio. Anotou? Seus comerciantes, importante, homens e mulheres comerciantes, sem essa distinção de gênero, tarefas, atividades masculinas, femininas, mulheres também comerciantes entre os iorubás. Eles circulavam pela terra e por rios da região em canoas carregadas de produtos da floresta, um dos itens então iorubás, produtos da floresta. Exemplo, peles de leopardo, pimenta, marfim, nós de cola, além de objetos de couro, de metal e de marfim, confeccionados por seus artesãos. Percebeu que outro elemento importante? Comércio e artesanato, principalmente artesanato de couro, metal e marfim. Comércio e artesanato muito fortes entre os iorubás. O que você consegue perceber aí? Que você tem uma característica mais urbana. Sim, uma civilização mais urbana na África. Não tanto de características rurais, agrícolas, mas urbana, comércio e artesanato. As cidades iorubás também controlavam rotas comerciais, já que o comércio é importante, claro, fundamental controlar rotas comerciais que iam sempre do interior, do litoral para o interior da África, aproveitando aí ou rotas terrestres ou rios, ambas. Além disso, além de comércio, além de artesanato, outro item importante, metalurgia, que era utilizada na fabricação de armas, instrumentos e obras de arte. Metalurgia, o que é isso? Transformação do ferro. Então, o ferro é extraído da natureza, derretido e transformado, como a gente colocou, armas, instrumentos, obras de arte, metalurgia super importante também aí para os iorubás. As cidades também possuíam, então, centros de artesanato, lembra? Couro, marfim, metal, isso. Presença de tecelões, marceneiros e ferreiros. Cidades, urbano, isso é importante para você lembrar entre os iorubás. Cidades, característica urbana. Anotou isso? Iorubá, cidade, urbano, comércio, artesanato, metalurgia. Prosseguindo, o próprio desenho das cidades iorubás revela a importância do comércio. Quase todas as cidades tinham uma praça e há indícios de que nessas praças havia mercado. Então, característica urbana, voltada para o comércio, um mercado na praça central. Essas cidades possuíam, aliás, bairros muito bem demarcados, ou seja, áreas para realização de cerimônias religiosas, o palácio real do governante, espaços de convívio social e as praças onde havia os mercados. Então, uma definição urbana muito bem feita, muito bem demarcada. Ufa! Exercício para a gente continuar essa aula. Em Ifé foi criada uma forma de monarquia divina, dirigida pelo Oni,
representante da divindade e também governante da comunidade, composta por várias aldeias, cada qual com o seu chefe que cuidava dos seus membros, mas prestava obediência ao Oni. Leia esse texto de novo agora, eu vou te dar um tempinho e você vai responder essas perguntas. Qual era a forma de governo em Ifé? E B, quem governava as aldeias? Leia o texto, responda as perguntas, vai! Um exercício super tranquilo, onde as respostas estavam no texto. Olha que ajuda boa. Então você que leu e releu o texto, encontrou as respostas ali. Vamos lá? Qual era a forma de governo em Ifé? Está lá no texto. Em Ifé foi criada uma forma de monarquia divina dirigida pelo Oni. Então, monarquia divina dirigida pelo Oni. Pergunta da letra B. Quem governava as aldeias? De novo, vamos lá. Várias aldeias, cada qual com o seu chefe que cuidava dos seus membros, mas que prestava obediência ao Oni. Está aqui a resposta. Monarquia divina, cada uma tinha o seu líder, mas todos os líderes deviam obediência ao Oni de Ifé. Ok? Tranquilo? Facinho, né? Molezinha. Criança, o que você aprendeu nessa aula? Vamos retomar alguns assuntos importantes desta aula? Vamos lá! Os Yorubás tinham o mesmo tronco linguística, mesma matriz religiosa, cultura parecida, mas cidades independentes. Cada cidade com seu governo, suas características. Ainda, o Oni de Ifé, lembrando Ifé, a capital religiosa, o chamado umbigo do universo na tradição religiosa iorubá, era a principal liderança, o Oni de Ifé. Lembra que esse Oni, ele é o líder político e religioso da cidade de Ifé. Então, ele é essa principal autoridade entre os iorubás. Oió era a capital política, ou a cidade de maior importância política aí, junto às demais cidades dos povos iorubá. Forte ligação comercial, então você tem o comércio muito forte, ou seja, comércio, metalurgia e artesanato. Lembra a característica importante? Urbano, cidades. Comércio, metalurgia, artesanato. Ok? É isso? Então, bons estudos para você. Continue estudando os povos iorubás. E tchau, povo!